Uh. Yeah. Olá, eu sou a Mariana, sou acadêmica de medicina da UFMS, estou no 4º período e a gente está aqui para falar um pouco sobre o Workcast, né, que é o 3º episódio que estamos gravando hoje, para falar sobre a nossa faculdade, falar sobre o método de estudo, como que foi o nosso processo de aprovação e também para envolver todo o assunto que envolve, né, o workshop, que é o evento da medicina, onde a gente traz diversas pautas do nosso curso. E hoje eu trouxe aqui 2 convidados exclusivos da medicina, que são os meus amigos, e a gente vai trazer um pouco mais sobre como foi esse processo da nossa aprovação e como que está sendo o nosso curso atualmente. E aqui a gente está com o Antônio e com a Laura, que são 2 acadêmicos também do curso de medicina, e eles são do 4º semestre junto comigo, e eles vão dar um pouquinho sobre a sua apresentação. Oi, gente, meu nome é Antônio, eu sou acadêmico do 4º semestre, colega da Guta, sou presidente atual da Atlética de Medicina, da Pintada, e também sou ritmista, sou participante exclusivo da Atlética também, em todos os eventos, e acho que é isso. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Laura, também sou do 4º ano, do 4º semestre de medicina, tô aqui com os meus amigos. Ano passado eu também participei da comissão organizadora do workshop, também já participei da bateria, estou muito feliz da gente poder conversar hoje, trocar algumas ideias. Tá, então a gente pode começar falando, né, como foi esse processo para revisão dos conteúdos, né, durante essa reta final da medicina, como que vocês fizeram? Pode trazer um pouquinho aí. Bom, na reta final, eu acho que é o período de maior ansiedade que todo estudante tem, né? Então, basicamente, na minha reta final, eu buscava sempre revisar tudo aquilo que eu tinha feito durante o ano, basicamente. Refazer várias provas também, né? Que eu acho que é muito essencial. Principalmente se eu for fazer algum vestibular, no caso, quando eu vim fazer o UFMS, era um vestibular diferente. Então, eu tinha que fazer a prova da própria UFMS para saber como que era a prova e tal, me acostumar com um pouco do jeito das questões. Então, eu sempre buscava fazer questões. Eu não perdia muito o meu tempo, que também já era muito escasso, fazendo cursinho, com revisão teórica mesmo, sempre fazendo muita questão, né? O meu também. O meu foco nessa reta final era fazer mais questões. Eu focava bastante nos principais temas que eram cobrados. Então, o meu foco sempre foi mais no Enem e ao FMS. Então, nessa reta final, eu focava nos conteúdos que mais caíam, revisava, fazendo questões. Em relação à redação, eu tentava dar uma olhada em alguns temas que eu ainda não tinha abordado para tentar lembrar algum contexto que eu poderia utilizar. Mas o meu foco também era mais em questões e não tanto ficar assistindo mais aulas. Porque, como eu fiz 5 anos de cursinho, no último ano, essa bagagem teórica meio que já estava dentro de mim. Então, eu focava mais mesmo em resolver questões. Não, sim. E eu trago também como exemplo essa revisão de provas, né? Porque eu, pelo menos, só tive um mês para estudar para o UFMS, já que estamos falando de UFMS, a maior do Centro-Oeste. E eu acho que esse um mês foi, assim, essencial, porque foi onde eu fiz todas as provas de todos os anos e consegui ser aprovada de primeira. Então, assim, a gente vê que refazer provas, fazer provas antigas é de suma importância. E eu também queria saber, assim, o que a gente pode priorizar nessa reta final? O que vocês priorizariam? Uma redação, uma matemática, naturezas? O que vocês acham ideal? Eu acho que, em relação ao FMS, o vestibular do FMS propriamente dito, a gente tem, para medicina tem os pesos, né? Então, acho legal a galera dar uma focada em natureza, na redação também, porque a redação da UFMS, ela difere um pouco da redação do Enem, então a galera tem que estar bem atenta a isso. E também a UFMS tem muita questão das obras literárias obrigatórias, né? Então é bom a galera saber, porque isso sempre cobra, e é muito importante acertar uma grande quantidade de questões no UFMS. Então, acho que eu acertei 52, então acho que é bem importante focar, de maneira geral, em todos os conteúdos, mas focar bastante em natureza e no estilo de redação também. Eu falo por mim que no quesito de acerto de questões, eu não fui tão bem na prova. Eu tentei priorizar ao máximo os conteúdos que mais eu tinha visto que realmente tinham caído na prova do vestibular da UFMS. Mas mesmo o que me salvou para conseguir entrar e estar aqui hoje fazendo esse podcast foi a nota de redação. Então, eu tinha revisado alguns tópicos, né, alguns repertórios socioculturais que a minha professora tinha passado ao longo do ano
sobre vários assuntos diversos. Então, eu sempre busquei revisar isso anteriormente, na noite anterior, principalmente. E vim fazer a prova e foi justamente pela redação que eu consegui passar. Se eu não me engano, eu acertei 42 questões. Foi um acerto relativamente pequeno, então eu até achei que eu não teria chances de passar por conta disso, mas eu concordo com o fato de priorizar a parte de naturezas e a parte de linguagens ali, com a verificar a questão das obras literárias, que sempre cai umas 3 ou 4 questões de obras literárias. E matemática também, mas priorizar também a redação, porque a redação é muito importante e pode mudar muito a sua nota no final. E não se apegar a acertos quando a gente faz a prova, né? Porque Sim, eu lembro exato. também que quando eu corrigi a prova, eu falei, não deu. Mas assim que saiu o resultado, era realmente assim, dependia dos pesos, né? Sim. Então, se você vai bem em redação, se você vai bem em natureza, isso eleva a sua nota. E eu passei justamente por conta dos acertos, que eu não fui tão bem na redação, então a gente tem duas situações aqui diferentes. Pois é confiar que vai dar certo. Sim. E em relação a métodos de estudo, por exemplo, eu gostava muito de fazer prova antiga, mas tem gente que gosta de fazer flashcard, que gosta de fazer revisão teórica mesmo, né? O que vocês fariam? O que vocês indicam? Eu nunca estudei por flashcard, realmente. Tipo assim, eu estudava pelo método Pomodoro, né? Mas eu nunca estudei por flashcard em si. Eu acho um método muito interessante, porque é um método que, por exemplo, o meu irmão utilizava muito para estudar. Mas eu nunca me apeguei nisso. Eu sempre sempre estudei por questões mesmo. Então, eu errava uma questão, eu ia lá, corrigia a questão e tentava entender o porquê que eu errei essa questão, né? Para saber mais um pouco sobre o assunto e da próxima vez que eu tivesse uma questão parecida, não errar. Então, sempre estudei dessa forma. Utilizava muitas videoaulas também, às vezes, para estudar mesmo e revisar algum ponto importante que eu considerava. Mas, em relação a flashcard, acho que eu nunca utilizei. Na faculdade eu passei a utilizar um pouco, mas no cursinho não. Eu também nunca fui de utilizar flashcard. O meu estudo basicamente era bem baseado em questões. Então, geralmente eu ia estudar um tema, aí eu fazia questões daquele tema. Se eu visse que eu estava bem, tinha acertado uma quantidade boa, eu não assistia aula. Mas se eu percebesse que eu estava errando aquele tema, aí eu ia procurar uma videoaula para poder assistir, que na plataforma que eu estudava tinha esse acesso. Mas o meu estudo também foi muito focado em simulado. Eu fazia muito simulado. Eu acho que isso é importante com o tempo, porque também a gente se prepara para o dia da prova. Então, desde sempre já controlar o tempo. E o meu estudo era basicamente isso, simulados e resolver questões. E dentro dessas formas de estudo, a gente prevalece alguma, né? E em relação a fazer simulado, assim, é você ter estratégia, né? Quanto mais simulado você faz, mais estratégia você vai ter. Exato. E, consequentemente, você consegue perder menos tempo fazendo uma prova ou algo do tipo. Mas tem gente que também gosta de assistir a aula, né? Videoaula, enfim, para relembrar conteúdos. E cada um, assim, vê o seu melhor método. Essa Exato. parte do simulado, só para contribuir, que foi justamente uma das partes que eu considero muito importante. Porque não só os simulados que a gente já tem tradicionalmente no cursinho, por exemplo. Mas simulado online. E eu acho que isso é muito importante para sempre crescer ainda mais a quantidade de acerto e a preparação da pessoa pro vestibular, né? Sim. Laura, eu sei que você tentou por muitos anos a medicina, né? E como que foi esse processo para você não se sentir frustrada ou que você estava atrasada por tentar tanto tempo, de você não ter sido aprovada desde o início? Como que foi esse processo? Então, eu fiz 5 anos de cursinho, né? Eu passei depois do meu 5º ano de cursinho. E eu confesso que, assim, os primeiros eu tava tranquila, porque eu sei que é um curso difícil de passar. Então, é raro quem consegue passar na primeira, no 2º ano de cursinho. Eu fui tentando, no meu 3º ano de cursinho, eu peguei bem a pandemia. Então, já foi mais complicado, que eu fazia cursinho presencial, eu tive que vir para casa. Mas eu acabei me adaptando a fazer cursinho em casa. Aí eu fiz 2 anos de cursinho, mas no meu último ano de cursinho eu já estava, confesso, esgotada. Porque há muito tempo você acaba se sentindo que a vida das pessoas está correndo e a sua não está. Só que, ao mesmo tempo, você não se vê fazendo outra coisa. Mas eu tinha colocado na minha cabeça que eu não ia mais tentar, que aquele seria meu último ano de cursinho. Minha mãe até fala, não, eu não ia deixar você parar, desistir, porque eu sei que era o seu sonho. Então, eu dei o meu melhor. Eu acho que a gente estando desse lado, às vezes quem está escutando a gente pode achar que é balela, nossa, que a gente fala, gente, não desistam, persista o seu sonho. Porque quando eu estava do lado de lá, quando eu via
pessoas me dizendo isso, eu acabava não acreditando. Mas o que eu tenho que falar para essas pessoas é que continuem tentando, sabe? Vale a pena. Às vezes, enquanto você está estudando, às vezes você acha que você não é capaz de passar. Mas você é capaz, você consegue. E depois tudo vale a pena. Quando a gente está na faculdade, a gente nem lembra quanto tempo que a gente fez de cursinho. De verdade, eu também achava que isso é balela. Mas não, a gente nem lembra quanto tempo que a gente fez de cursinho. E é tudo muito legal. E é muito bom estar aqui. E se é isso que você quer de verdade, eu acho que vale a pena você tentar enquanto você tiver essa oportunidade, né? Que eu também sempre tive essa oportunidade. Meus pais sempre me apoiavam. Então, eu também tive esse privilégio. Mas se vocês podem e querem isso de verdade, não desistam, porque vale muito a pena. Vale, depois que você entra, não importa a idade. O que importa é você estar dentro da faculdade federal de qualidade, isso que vale. E, Antônio, como que você se sentia, assim, você estudava muito e aí você falava, tá, não tô estudando o suficiente. Como que você encarava, por exemplo, matérias acumuladas, como que você organizava esse processo, assim, psicológico também, emocional, de tipo, eu tô estudando o suficiente, tá tudo bem, tá tudo sob controle. Como que foi? Então, quando eu passei a fazer cursinho, era muito complicado porque eu tinha uma rotina muito pesada. Além do cursinho, por morar sozinho, então eu tinha que fazer tudo. Então, esse fazer tudo me deixava, tipo, caramba, o tempo que eu tô perdendo, por exemplo, lavando uma louça ou lavando roupa, eu poderia estar realmente estudando, né? Então, eu sempre achava que eu estudava, assim, menos do que era necessário. Então, eu sempre me esforçava ao máximo, eu buscava estudar em todos os intervalos possíveis que tinha, mas eu sempre me mantive com uma cabeça no lugar, no sentido de, tá, eu estou dando o meu melhor e é o máximo que eu consigo fazer. Se eu der mais que isso, eu tenho certeza que ou eu vou surtar, literalmente, que não é legal, porque a gente sabe que quanto mais vai chegando perto do vestibular, mais pressão a gente fica. Então, eu sempre queria me manter bem. E para me manter bem, eu não precisava me cobrar tanto ao ponto de atingir o meu limite, porque o meu limite precisaria ser atingido lá no final, perto do vestibular. Então, eu sempre ia para as aulas de manhã, frequentava o cursinho e tal, mas em relação à matéria atrasada, eu, às vezes, sim, deixava algumas matérias atrasarem. E eu acho que o estudante que não deixa alguma matéria atrasar é porque tem alguma coisa de errado. Porque, literalmente, é impossível. Você tem aulas de muitas disciplinas ao mesmo tempo, são muitos conteúdos, você não dá conta, às vezes. E é normal, é tudo bem não dar conta. E o que você precisa é focar naquelas que são mais importantes. Então, eu sempre tive isso. Beleza, eu tô com alguma coisa acumulado, mas eu preciso desacumular o quê? Aquilo que eu considero que o que mais importante é o que mais vai cair. Entendeu? Então, eu sempre buscava isso. Então, os professores estavam lá explicando o conteúdo, eu prestava muita atenção, mas, ao mesmo tempo, eu estava ali, fazendo uma outra coisa que eu considerava extremamente importante fazer. Mas nunca me cobrar, chegar ao ponto de me entristecer justamente por isso. Eu me entristeci bastante, mas quando eu não passei no vestibular que eu fiz, no primeiro vestibular. Então, justamente por isso, eu falei, cara, eu tô estudando insuficiente. Mas aí eu passei a entender de que não era o momento de eu passar. Eu estava estudando suficiente, que era o meu melhor, e que uma hora ia dar certo, entendeu? Mas essa questão é sempre manter o seu foco naquilo ali e conseguir fazer o possível para que você consiga atingir seu objetivo, mesmo deixando alguma coisa ou outra ali acumular. Sim. Mas sempre tentando não surtar, né? Que eu acho que é o principal objetivo. Não, e assim, por exemplo, tem gente que trabalha, que tenta conciliar diversas coisas ao mesmo tempo. Se você tem 5 horas para estudar durante o dia, que sejam 5 horas de qualidade, né? Porque, por exemplo, tem gente que estuda 12 horas por dia, mas que não consegue, de fato, ter um ganho produtivo muito bom, né? Então, é importante a gente saber diferenciar tempo de qualidade. Eu acho que foi justamente o meu caso. Nos meus primeiros anos de cursinho, eu estudava muitas horas por dia, 10, 12 horas por dia. E no meu último ano de cursinho, que foi justamente o ano que eu passei, eu digo que foi o ano que eu estudei menos. Mas foi, acho que, aquele ano que eu entendi que o que valia a pena mesmo era qualidade e também a gente não deixar de pensar no nosso bem-estar, sabe? Foi o ano que eu comecei a fazer exercício físico, porque a gente sabe que, às vezes, a gente tem todo aquele conteúdo, mas se a nossa cabeça, se a nossa mente não tá boa, não tá tranquila, tudo que a gente estudou durante o ano acaba a gente não consegue colocar no papel no dia da prova. Então, se cuidar da saúde mental. E é isso, estudar com qualidade, não quantidade. Eu vejo que tem muita gente que abdica de tudo, tipo, durante o cursinho, que é muito normal. Eu abdiquei de muita coisa, realmente, tipo, de ir em festa e tal.
Mas, sempre quando eu tinha algum momento que eu tinha alguma válvula de escape para sair um pouco, respirar um ar, nem que seja, eu ia uma vez no cinema, eu ia, sei lá, sair com meus amigos para ir no parque. Então, para pelo menos dar uma distraída, porque cuidar da saúde mental eu acho que é o Muito mais importante. importante. Sim. Né? E mudando um pouco o foco, né? A gente pensa muito em fazer várias provas ao mesmo tempo, né? Só que isso pode ser uma estratégia, até para você controlar a sua ansiedade. Então, às vezes, as pessoas têm foco no Enem, só que elas preferem fazer outras provas, assim, durante o ano, para poder ir se equilibrando, se acalmando, vendo como que tá realmente o seu processo produtivo do estudo. O que vocês indicam? Vocês fizeram várias provas ao mesmo tempo? Testaram outros vestibulares além do seu foco principal? Como que foi? Eu fiz muito tempo de cursinho, então eu fiz de tudo um pouco. Nos meus primeiros anos de cursinho, eu cheguei a fazer várias provas. Eu sempre falava que eu ia para onde eu passasse, mas meu foco sempre foi o FMS para ficar perto da minha família. Mas eu testei outras provas, eu fiz Unesp, fiz Unicamp, fiz Unifesp, cheguei a fazer Unemat. Nos anos anteriores, eu fazia para mesmo tentar me testar, ver como que estava o meu conhecimento, também ver quais tipos de assuntos aquelas provas estariam abordando, que talvez seriam indicativo do que o Enem ou o FMS também poderiam cobrar. Então, também servia como teste para ver se eu conseguiria, por exemplo, escrever a redação, no caso da Unemat, que era a redação, o ano que eu fiz era a redação e a prova objetiva no mesmo dia. Se eu conseguiria controlar meu tempo, então, para mim, isso foi importante. Mas no último ano de cursinho, eu já tinha colocado na minha cabeça que eu queria fazer só FMS ou o EMS, que é aqui fica aqui em Campo Grande, né? Então, foram meus únicos focos. Mas isso também varia muito de pessoa para pessoa, sabe? Tem que ver se a pessoa está disposta, se ela tem condições de fazer faculdade em uma outra cidade. Então, acho que isso varia muito. Assim, no meu caso, eu acho muito, muito legal essa experiência, porque no meu caso, como eu vim de uma cidade pequena, na minha cidade nunca teve disso de, eu vou viajar para fazer prova, sabe? Não tinha nem gente que levava para fazer prova. E depois que eu saí de lá, que eu fui para cidade grande, que eu consegui realmente ver que existe essa possibilidade. E eu fiz a prova da UFMS, fiz a prova da Unemat também e fiz a prova do Enem no meu ano de cursinho. Mas antes, até então, eu só conhecia o Enem. Tipo, era o único vestibular que eu tinha feito. E aí, no meu primeiro ano de cursinho, sim, eu fiz a Unemat, não passei. Fiz a UFMS, fiz o Enem e depois fiz a UFMS, né? E aí, na UFMS, acabou o que aconteceu, que eu passei. Mas eu sempre quis fazer outras provas, quis fazer FAMERP, ter essa experiência, mas não tive a oportunidade de fazer. Mas eu considero muito importante quem faz, né? Quem tenta para todas as provas, que eu tava naquela vibe. Onde eu passar, eu vou. Sim, e fazer provas mesmo pra acalmar mesmo. Porque eu lembro que, no meu caso específico, meu pai me colocou pra fazer prova, acho que desde o primeiro ano do ensino médio. Ele falava, não, você tem que fazer prova pra você testar seu conhecimento de mundo também. E pra ver como que você tá evoluindo, né? Do primeiro pro segundo, pro terceiro. Então, eu fazia prova de todos os tipos, mesmo que eu não quisesse aquela profissão. Até provas de militarismo eu fiz. E eu percebo que hoje isso me acalmou muito, assim. Eu fui fazendo muitas provas, estando em contato com o tempo, com a pessoa falando que tá terminando a prova, né? Você saber marcar um cartão-resposta. Então, eu vejo que muitas pessoas deixam pra testar isso no dia da prova. E acabam que se atrapalham todo e isso pode trazer prejudica, né, a pessoa, porque a nota dela pode vir abaixo, enfim, isso é complicado. Em relação a tentar para outros lugares, né, outros estados, pelo sotaque vocês já sabem, eu e o Antônio não somos daqui, e quando a gente entra na faculdade, né, a gente pensa, caramba, só eu que devo ser a doida que tô indo de outra cidade para lá. E, pelo menos a UFMS, ela engloba todo o Brasil inteiro. A gente tem amigos de todos os estados, praticamente, e a gente vê que é uma faculdade muito acessível, né, e traz esse benefício para todo mundo que vem de fora, porque a gente pode fazer o vestibular e também pode vir pelo Enem. Então, eu vejo que é muito bom isso pra gente, porque a gente consegue estudar em outro lugar e também tá dentro, né, do estado, enfim, aprender muito mais. E eu queria saber como que vocês conseguiram superar as dificuldades, né, durante esse processo. Como que foi para vocês, por exemplo, lidarem com simulados com resultado ruim? Como que foi você fazer uma prova e não sair muito bem nela? Como que foi essas dificuldades para lidar? Em relação por exemplo, vou falar em relação ao Enem, que foi o que eu tinha prestado, o único vestibular que eu tinha prestado. Eu tinha ficado extremamente chateado com os meus resultados, principalmente o meu resultado de terceiro ano, que eu acho que foi o que eu esperava mais e por conta da pandemia não tive um resultado tão bacana no Enem. Mas quando eu fiz o vestibular da Unemat, por exemplo, que foi no meio do ano,
eu também não passei para a segunda fase. Eu estava muito ansioso e tinha certeza de que eu passaria para a segunda fase, porque eu queria muito que a minha redação tivesse sido corrigida, porque eu achei que eu tinha arrasado na redação, entendeu? Então eu queria que ela pelo menos tivesse a chance de ser corrigida. Então, quando eu descobri que eu não passei para a segunda fase, que era a correção da redação, eu fiquei extremamente chateado. Eu chegava no cursinho, às vezes eu não tinha nem energia para estar lá. Só que sempre minha mãe estava do meu lado, assim, por WhatsApp, né? Falando, não, vai. Você vai dar conta, você tá no caminho certo. Você fez pela primeira vez a Unemate. Então, não foi para você passar e tudo tem a sua hora. E aí, eu sempre tive muita fé, comecei a rezar, né, e tal, para conseguir passar. Então, quando eu fiz o vestibular do Enem, que foi antes da UFMS, eu me saí do Enem me sentindo a pessoa mais incrível do mundo, sabe? Tudo bem que a quantidade de acerto não foi suficiente, mas eu melhorei em relação aos anos anteriores. Eu falei, cara, eu dei o meu melhor. Na redação, então, falei, arrasei no Enem. Mas quando eu saí da UFMS, eu saí deprê. Eu saí deprê da prova, eu cheguei no ônibus, tomei de pirona que eu tava com dor de cabeça. E não queria olhar pra prova, tipo, esqueci da existência. E aconteceu que foi a prova que eu passei. A prova da tristeza foi a prova da felicidade depois. Mas a tristeza, tipo, eu acho que ela é algo normal, que a gente sente. E tá tudo bem você sentir. Porque realmente a gente fica frustrado. A gente estuda muito para aquilo e quando a gente não sai bem, a gente se sente muito culpado por isso. E a gente fica pensando, cara, os meus pais estão pagando isso, cursinho à toa, eu vou demorar anos para passar. E isso daí, eu acho que é o que mais pesa. Às vezes, os pais nem estão preocupados com isso. Tem muito pai que, tipo, paga com o maior prazer para você ver tá realizando seu sonho. Então, às vezes é algo que vem da nossa própria cabeça, a gente acha isso, e isso acaba prejudicando muito. Então, eu acho que quanto mais tranquilo a gente estiver no dia da prova, quanto mais com a cabeça aberta, se for para ser, vai ser, a gente se dá melhor. Né? Laura, o que você indica, já que a gente começou a falar de tranquilidade, né? Nessa semana, faltando uma semana para a prova, e no dia da prova, o que você fez e o que você recomenda? Olha, na semana anterior, né, do vestibular, eu não estudava, porque o que eu pensava, né, o que foi bom pra mim, o que eu tinha que estudar, eu já tinha estudado, então eu aproveitei essa semana para fazer revisões rápidas. Então, a gente tem várias plataformas hoje que na semana anterior do Enem, principalmente, tem videoaula que os professores abordam os principais temas. Então, foi isso que eu foquei, assistir essas videoaulas para aqueles conteúdos mais importantes ficarem frescos na minha cabeça. E eu já, em anos anteriores, eu fui muito que a gente tem aqueles aulões de véspera de vestibular, de sábado, de ficar o dia inteiro. Eu já participei, já fiquei assistindo. Mas no ano que eu passei, o sábado para mim era de descansar, de desligar a cabeça, de ficar com a família. Comer coisas que eu já comia normalmente, para não ter risco de passar mal. Mas assim, ficar tranquila, com a mente tranquila. Porque você não vai aprender no dia anterior da prova, sabe? Que você deveria ter aprendido durante todo o ano. Então, seria isso. Manter a calma, ficar tranquilo, não ficar estudando na véspera, porque isso pode te deixar com maior ansiedade, porque você não vai estar sabendo tudo no dia anterior da prova. E eu acho que se você pegar alguma coisa para estudar e você ver que aquilo não tá na sua cabeça, você vai ficar mais nervoso, você vai fazer a prova de uma maneira mais nervosa ainda. Então, a minha dica é relaxar na semana anterior. Ver isso, tópicos importantes que você acha que podem cair, e no dia anterior descansar para no domingo de prova ir com a mente tranquila e deu o seu melhor. Sim. E também tentar conciliar, né, antes mesmo da prova, meses antes, assim, durante todo o processo, na verdade, conciliar os estudos com a saúde mental, né? Porque a gente sabe que é muito difícil, é muita pressão, tanto da família quanto do cursinho. Às vezes o ambiente ele não é tão saudável pra gente. E mesmo a gente se cobra, né? Nós se cobramos, assim, acho que mais do que qualquer pessoa. Então, realmente, ninguém sabe como tá a cabeça do palhaço, literalmente. Porque muito se fala sobre a gente aguentar a pressão, até pra nossa família também não ver. Porque, pelo menos eu via que minha mãe sofria por ver eu estudando todos os dias,
24 horas por dia. Então, eu acho que a gente tentar conciliar e, ao mesmo tempo, não ficar pressionado pelas outras pessoas. Porque eu lembro que minha família ficava assim, você tem que sair, você tem que fazer alguma coisa, você tem que, sei lá, caminhar, fazer uma atividade física. Mas, no fundo, eu estava bem, eu me sentia bem. Então, o meu tempo livre não era pra sair, por exemplo, pra ir pra uma festa. Eu tirava o meu tempo livre pra ficar com a minha família, pra aproveitar, escutar uma música, pegar um sol. Então, assim, era assim, cada um vai pegar a sua maneira de saúde mental, de tentar fugir um pouco, né, dessa área, dessa bolha dos estudos. E, assim, né, tentar, da sua maneira, você se sentir bem, sem que as pessoas te pressionem por você estar estudando horrores. Mas eu acho que cada um sabe o que é necessário estudar, sabe? Mas, enfim, vocês passaram por isso, assim como eu também. E como que a gente se recupera, assim, de um mau desempenho prestes-prova da UFMS? Pra gente finalizar, assim, prova tá chegando, em dezembro a gente já tem prova aqui, né? Que vai trazer muitos calorinhos pra gente. E eu queria saber o que a gente pode fazer depois, por exemplo. Fiz um último simulado antes da prova. Não fui tão bem. Como que eu recupero, assim, o equilíbrio? Eu não tenho muito uma resposta certa pra isso, porque eu sempre fui daquela pessoa, tipo, sacode a poeira e dá a volta por cima, entendeu? Então, tipo, ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé, e é isso aí. Então, tipo, eu sempre tive isso na cabeça. Eu fui ruim aqui, mas essa prova não me define. Se eu não fui tão bem nessa prova, é focar pra próxima. Erguer a cabeça e focar pra próxima. Eu tenho um objetivo pra cumprir, eu vou cumprir meu objetivo e é isso. Então, assim, é muito difícil a gente falar sobre como ficar bem, porque cada um lida com os seus sentimentos de uma maneira diferente. Não tem uma resposta muito certa pra isso. Mas eu acho que sempre você mantendo na sua cabeça qual é o seu objetivo principal, você tem que se manter o melhor possível, né? E superar rápido essa questão e dar a volta por cima e justamente já enfrentar o próximo desafio, né? Eu acho que justamente essa questão dos simulados, muitos erros, eu acho que o que as pessoas têm que colocar na cabeça é que o que importa do simulado, na realidade, não é o que você acerta, é o que você erra. Porque eu acho que os simulados é justamente para as pessoas verem aonde que elas estão errando. Então, você viu que você errou várias questões? Beleza, não é legal, mas, cara, você está tendo a oportunidade, antes de fazer a prova que vai definir o seu futuro, você está tendo a oportunidade de ver aonde que você está errando, sabe? Então, se apega nisso, vê o que você errou, vê o que você pode melhorar, o que você pode absorver e que nem o Antônio falou, o seu foco é a prova que tá chegando ali. Então, não deixa se abater por conta de um simulado, sabe? Vê o que você errou, foca e fica pronto pro que realmente importa, que é a prova de vestibular, né? Como se fosse uma última chance, né? Exato. E agora que vocês já estão dentro, o que vocês falam, né? Sobre tudo que vocês já viveram. Então, é como se apagasse uma borrachinha, apagasse todo o sofrimento que a gente teve e que tudo que tá acontecendo agora valesse a pena, né? Todos os anos abdicados, todos os encontros de família, principalmente a gente de fora, né? Então, a gente deixa muita coisa pra trás na nossa cidade e vem pra cá pra tentar uma nova vida. Então, como que vocês acham, assim, o que vocês falariam pro calouro de vocês? Tipo, vale a pena mesmo porque eu já vivi isso e isso dentro da faculdade? Eu acho que vale. Eu acho que cada segundo dentro da faculdade vale a pena. É difícil pra caramba, porque a gente acha que quando passar as coisas vão melhorar, mas é muito difícil, mas é muito bom, é gratificante. Cada dia a mais que a gente passa na faculdade, com as pessoas que a gente gosta, né, do lado. Então, isso é muito bom. Isso, além de criar vínculos, a gente se sente pertencente ao curso, que eu acho que isso é muito, muito bom e é importante pra pessoa. Então, na faculdade você faz de tudo, né? Você descobre outras coisas, você descobre talentos que você não sabia que tinha. Você entra na Atlética, você ama a Atlética. Você entra no workshop, você ama workshop. Você vai para uma oficina, você adora a oficina. Então, é muita oportunidade que você tem.